A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Lemos em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só que verso profundo e maravilhoso, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo aqui aparece 3 vezes nesse verso. E o verbo aqui vem do grego do logos. O logos, que significa ação de Deus. O logos, o verbo no princípio. O verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Então nós temos aqui, e eu quero trazer para nós em João capítulo 1, 12 elementos do verbo. Primeiro, o verbo e o princípio. Esse princípio é um princípio até anterior do princípio de Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali é o princípio da criação dos céus e da terra. Esse princípio de João 1:1 é o princípio anterior à criação dos céus e da terra, porque é o princípio quando era apenas o verbo, antes de haver a criação. Então nós temos o verbo e o princípio. O princípio de todas as coisas está no verbo. Aqui fala antes da criação, porque o próprio verbo é que vai criar as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, no eterno passado, nós tínhamos o verbo e Deus. Então, nós temos o verbo e o princípio. O verbo e Deus. Mas olha só, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. O verbo é Deus. Então, o verbo e o princípio, o verbo e Deus, o verbo é Deus. E o verbo e o princípio diz, no verso 2 repete, ele estava no princípio com Deus. Portanto, nós temos o verbo e o princípio, o verbo e Deus. O verbo é Deus. É isso que temos aqui em João 1. Mas olha João 1:3, lemos, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui temos o verbo e a criação. Já vimos 4 elementos do verbo. O verbo e o princípio, o verbo e Deus, o verbo é Deus, o verbo e a criação. Verso 4, nele estava a vida. Então aqui nós temos o verbo e a vida. A vida está interligadamente com o verbo, com a ação do declarar de Deus, o verbo e a vida. E a vida era a luz dos homens. Aqui temos o verbo e a luz. Portanto, já vimos 6 elementos, o verbo e o princípio, o verbo e Deus, o verbo é Deus, o verbo e a criação, o verbo e a vida, o verbo e a luz dos homens. Portanto, aqui nós temos 7 elementos do verbo. O verbo e o princípio, o verbo e Deus, o verbo é Deus, o verbo e a criação, o verbo e a vida, o verbo e a luz, e o verbo e os homens. O verbo está interligado com os homens. Não é essa luz, que é a luz que alumia, como diz, a todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo é alumiado por essa luz, não é? Ali estava, verso 9, ali estava a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Portanto, nós temos aqui o verbo e os homens, João 4 e João 1:9. Portanto, temos aqui o verbo que alumia todos os homens
que vem ao mundo. Ao mundo, verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Aqui temos o verbo e o mundo. Então, olha só, nós temos o verbo e o princípio. O verbo e Deus. O verbo é Deus. O verbo e a criação. O verbo e a vida. O verbo e a luz. O verbo e os homens. O verbo e o mundo. Vamos agora ao verso 14, que vamos ter mais 4 elementos aqui. E o verbo se fez carne. Temos a encarnação do verbo divino. E essa encarnação do verbo divino se deu na pessoa de Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua tenda. Esse habitou entre nós, no original grego, significa que ele tabernaculou conosco. Ele armou o seu tabernáculo entre nós, como o tabernáculo foi armado no deserto. Então ele tabernaculou conosco, habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que verso maravilhoso! Vemos aqui o verbo e a encarnação, o verbo e a graça, como diz, cheio de graça. E o verso 16 diz, todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Ele é a manifestação da própria graça de Deus. O verbo e a graça, o verbo e a verdade, cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. E esse graça e verdade repete também no verso de número 17, diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então temos aqui o verbo e a encarnação, o verbo e a graça, o verbo e a verdade. E temos também, não poderíamos deixar de ter, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o verbo e a glória. Iremos para a glória por causa do verbo. O verbo é a própria glória do unigênito do Pai. Portanto, 2 elementos do verbo em João capítulo 1. Olha só, o verbo e o princípio, o verbo e Deus. O verbo é Deus, o verbo e a criação, o verbo e a vida, o verbo e a luz, o verbo e os homens, o verbo e o mundo, o verbo e a encarnação, o verbo e a graça, o verbo e a verdade, o verbo e a glória. Glória a Deus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.160 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.